O Corinthians não conversou com o Pogba. Foi o Memphis que conversou. Do Rames Rodrigues, ninguém fala mais nada. E o São Paulo deve 1 bilhão. Vamos lá, quem que fala? Vamos lá, quem que fala? Quem que dá os números? Como é que pode? Eu sei que você fala. Nós falamos aqui. Torcedor, o assunto Pogba no Corinthians está pegando fogo. Será que seria uma boa aposta, mesmo sem jogar há 2 anos? As comparações com James Rodrigues no São Paulo já começaram. E você, acha que Pogba daria certo ou seria mais um fracasso midiático? Confira agora e deixe sua opinião nos comentários. Final. Vamos falar do Pogba de novo, que tem um monte de gente com dor de cotovelo. Ai, mas vocês devem bilhões, devem imposto, devem não sei o quê. Primeiro tem que olhar onde trabalha, né? Para ver se não deve também, né? Porque quando a gente fala isso, a gente fala sempre julgando os outros, né? A gente nunca se coloca no lugar, né? Então, é uma inveja tão grande por parte disso que o Pogba... O Corinthians não conversou com o Pogba. Foi o Memphis que conversou, que por sinal tem uma... Ele ajuda as crianças surdas e cegas lá em Gana, que por sinal até com o MC Rariel, né? Que eu estava vendo hoje no Jogo Aberto. O Pogba é uma coisa que pode ser bem distante? Pode ser. Mas se você tem um patrocinador que já doou 200 mil para que o estádio... Você imagina se eles não podem, que são acompanhantes... O que mais tem nesse país aqui é gente traindo, irmão. Oh, você quer saber de quantos casamentos, quando os caras inventaram o Viagra, que era pro coração, os velhinhos separou tudo, truta. Os caras fizeram o Viagra pro coração. A hora que veio os velhinhos começaram, tirou do ar lá, tira. Aí os velhinhos começaram só aqui, ó, lapada. Aí o que aconteceu? Separação de 50 anos, 40 anos, 200. Aí, meu irmão, aí os caras montam acompanhante. Nesse país aqui, é o que mais dá dinheiro. É mentira minha? E aí, por que não Pogba, Souza? Cara, esse cara não existe, cara. Por isso que a galera faz corte pra gente, falando que a gente tem o melhor trabalho que tem, e é uma realidade. Então, pra situação do Corinthians, cara, pra quem viu o Corinthians do começo do ano, você está falando de Pogba, era um futuro algo... Em relação ao mundo, que saia desse mundo, vai para outro plano. É o que eu penso, né? Então... Já. Você, Veloso? Não. Eu já. E tá tudo certo, irmão. Cada um que pense do jeito que quiser. A gente não pode julgar as pessoas. Porque tem muita gente que vai aqui do lado da USP aqui. Tem muita gente no Rio de Janeiro que errou o lugar, ninguém fala mais nada. Não é verdade? Mas ali era diferente, né? 3, né? Então, você que está falando. Dá para entender daquilo que o Corinthians pensando, o Corinthians sem dinheiro, no Pogba, porque tem muita gente, e que está tudo certo também, deve 2 bilhões, aí deve 600 milhões, não sei. Mas e os outros clubes? Por que vocês não falam, por exemplo, do Rames Rodrigues? Por que vocês não falam dos jogadores que o Flamengo contratou? Por que vocês não falam do Grêmio, do Internacional, do Bahia? Mas o Corinthians dá audiência, né? O Corinthians dá audiência para cara querer achar que é honesto, né? Olha, eu sou honesto, então eu só falo aquilo só do Corinthians. Dos outros clubes não. De Série A2, de Série A3, de treinadores que são... Vamos lá, o Santos contratou 10 treinadores. Ninguém fala nada. Mandou embora um monte de gente. O Flamengo mandou embora um monte de treinadores, gastou mais de 60 milhões de multa. Ninguém fala nada, nem flamenguista, o raio que o parta. Mas do Corinthians, os caras sabem que é o presidente do conselho, sabe que é o Mané da Carne, grande Mané da Carne, maravilhoso, um dos piores que tem lá dentro, diga-se de passagem. O que você pensa em relação ao Pogba ou não? Qual a ideia sua, Veloso? Não, se der certo é ótimo, mais um jogador que vem e o Corinthians não tem gasto. Esse é o melhor modelo possível para o Corinthians, ainda mais na situação financeira que está atravessando. E pelo que eu vi, o Pogba já aceitou, né? Gostou de ter conversado com o Memphis ali, aceitou essa ideia de vir jogar no Brasil, vir jogar no Corinthians. Falta só agora a empresa e o Corinthians se acertarem para dar garantias para o jogador. Agora, ter o Memphis sem pagar nada, ter o Pogba sem pagar nada, para o Corinthians é ótimo, né? Você tem 2 jogadores de... Tem uma coisa que ninguém fala... Sem ter que gastar nada. Vocês que são flamenguistas e pagam pau pro Flamengo. Tal de Rede Globo aí. Certo? Vamos lá. Alguém falou que o Flamengo vendeu
um dos melhores goleiros do futebol brasileiro por 1 milhão de euros. Vamos supor que o Corinthians tivesse feito essa negociação para o Flamengo. A gente não ia estar descendo um cacete em cima do Corinthians. Por que ninguém fala do péssimo negócio que o Flamengo fez com o Hugo? Por que ninguém fala isso? 60% dos direitos econômicos por 6 milhões de reais, é isso não? Um goleiro... Pra falar a verdade, 5 milhões de reais. Um goleiraço, mas ninguém fala isso. Ninguém se manifesta em relação a isso. Liberou Cássio de graça, né? O Também. Corinthians também liberou o Cássio, que é um grande goleiro, um maior da história ali do Corinthians, e também de graça. E devendo dinheiro pra ele. O Cássio tinha contrato até o final O Palmeiras do ano. também liberou o Dudu com 1 ano de contrato. E não ganhando nada. Não é verdade? É verdade. Quer dizer, qual é a diferença, irmão? Souza. O São Paulo, por exemplo, o seu São Paulo, contratou um jogador que arregaçou com os cofres. Contratou um estuprador. Ninguém fala mais nada. Só eu falo. Por isso que eu sou o craque Neto da televisão. Eu sou o craque Neto. Por que ninguém fala da dívida do Daniel Alves, estuprador que está livre? E gastou uma fortuna. Ninguém fala nada. Ou é mentira minha? E o São Paulo continua pagando. São Paulo, acho que... Não... 412 mil reais. 472. 72? Não esquece, 472 mil reais pro estuprador Daniel Alves. Acho que o São Paulo, em termos de contratações midiáticas, assim, foi o clube que mais errou nos últimos tempos, né? Contratou muito mal jogadores de nome, midiáticos, né? O São Paulo precisa rever os conceitos. Alguém deu um pau no Raí? Alguém deu um pau no Lugano? Foram eles que contrataram o Fernando Diniz. Foram eles que contrataram o Juan Fran. Ninguém da imprensa. Sabe por quê? Porque o Raí é intelectual, o Lugano, ninguém entende o que ele fala. Né? Faz 20 anos que o cara tá aí, ninguém entende o que ele fala. Né? E que tá tudo bem. Tá Juan tudo Fran e certo. Daniel Alves na mesma semana. Isso! Cara, é um absurdo. Mas ninguém dá pau, né? Ninguém faz matéria. Ah, mas do Corinthians, a gente faz do Léo Príncipe, que veio para fazer teste. Não, mas do e Léo todo, não, Príncipe tudo bem, Souza, mas qual a diferença? É melhor o cara que veio fazer teste do que contratar o... Né? É uma diferença enorme. Do Rames Rodrigues, ninguém fala mais nada e o São Paulo deve 1 bilhão. Vamos lá, quem que fala? Vamos lá, quem que fala? Quem que dá os números? Como é que pode? Eu sei que você fala. Nós falamos aqui. 888. Ninguém comenta mais nada do Rames Rodrigues. Ninguém sabe qual foi a negociação do Lucas. Alguém sabe? Você deveria saber. 1,5 de reais. 1,5 milhão por mês. Ninguém fala que é muito, né? Ah, mas pro Memphis é muito, né? Pro Pogba é muito, 3 milhões. Mas vocês não falam que o São Paulo deve 1 bilhão e contrata um jogador de 1,5 milhão por mês? Agora o Corinthians tem que ver as garantias desse negócio também, né? Porra, Deixa eu explicar Se rapidinho não como é que- pagar... Senão o problema é se a nosso empresa também, não né? pagar, Não é verdade? Se a empresa não pagar, o Corinthians vai ter que assumir 5 milhões desses Então dois vamos lá, o jogadores. que aconteceu com o Paulinho? Só o- Que vai estar amanhã aqui. O que aconteceu? 36 E quem milhões teve que pagar? da causa. Quem que pagou? Corinthians, é isso que eu tô dizendo. Mas alguém teve impeachment do Duílio? Não. Nem se discutiu a possibilidade. O craque Nem passou... se discutiu, irmão. Só rapidinho sobre o Pogba. Ele que começa com essa história de Corinthians lá no É do programa do Memphis, Danilo né? Gentili. E depois ele continua insistindo com stories e tal. E o Corinthians quis entender as condições. Ele quer 4 milhões de reais por mês. O Corinthians já disse que não tem a menor possibilidade de colocar dinheiro. A Fatal Model se ofereceu para pagar os 4 milhões, mas o Corinthians entende que não seria uma parceria bacana. A Esportes da Sorte, que é a atual patrocinadora, topa bancar metade. E agora o Corinthians está procurando alguém que assuma a outra metade. A gente está falando de mais 2 milhões de reais mensais. Se acontecer, o Pogba, a partir de março, pode jogar. Ele rescindiu o contrato com a Juve, mas está cumprindo as últimas semanas de suspensão.